Hoje, o ritual aconteceu na cidade de Xai-Xai, Moçambique. Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no canal Prontos a Orar. Estamos de volta com um novo relato e a confissão que vão ouvir, chegamos através do nosso e-mail e a tradução dessa mensagem diz o seguinte: Olá, como estão? Por favor, publique a minha história como anônimo. Não durmo há 3 dias. Sou um homem sul-africano, dono de alguns caminhões e também aderi a uma franquia. Tenho várias carinhas de caixa aberta, banquias, que fazem serviços de estafeta. Sou alguém que aproveita a vida, mas à noite não consigo dormir. Hoje quero contar-vos a verdade. Se querem saber por que razão o meu dinheiro nunca acaba, precisam de ouvir o que eu fiz em Moçambique e onde estou agora. Tudo começou em 2018. Eu era apenas a sombra de um homem. Vivia num apartamento em Resettleville, Johannesburg, e partilhava a cozinha com outros 4 sujeitos. Tinha um caminhão velho, um modelo de 2005 que estava constantemente a avariar. Estava atolado em dívidas aos bancos. Chegou ao ponto de ser procurado pelas pessoas que me vendiam gasóleo, aqueles tipos que fornecem combustível móvel. Estava sempre teso, sempre a pedir emprestado a toda a gente. Houve até um senhor, creio que já faleceu, que vivia em Braamfontein. Ele ajudou-me um dia quando o meu atrelado assim que avariou e precisei de pneus. Ele arranjou cerca de 10 pneus e infelizmente não consegui pagar-lhe. Devia a toda a gente, até aos meus motoristas. Tinha uma dívida de 3 milhões de rands. Sempre que o telefone tocava, era um cobrador ou um advogado. Estava desesperado. Foi então que recebi uma chamada para uma carga especial. Era uma carga de zamazama, minério de crômio ilegal retirado de uma mina abandonada. Digamos que era perto de Barberton. Precisavam de alguém que não fizesse perguntas e cujo caminhão nem estivesse registrado. Aceitei o trabalho. Conduzi eu próprio o caminhão porque não tinha dinheiro para um motorista. No caminho de volta para Johannesburg, os travões falharam. Quase caí num precipício. Rezei a Deus, com quem já não falava há anos. Nessa noite, sentado junto ao caminhão avariado, apareceu um homem. Disse que era mecânico, que tinha visto o caminhão e perguntou se poderia repará-lo por um preço. Eu disse que não tinha dinheiro, mas que receberia após a entrega da carga. Estava apavorado que a polícia aparecesse. Acordamos que se ele consertasse, seguiríamos juntos e eu pagaria depois. Enquanto conversávamos, ele contou-me que vinha de Moçambique e que ia lá regularmente para se fortalecer. Disse que tinha um amuleto, shard. Esse amuleto funcionava como uma tipologia, guia espiritual. Dizia-lhe onde havia um carro avariado para ele ir lá reparar e ganhar dinheiro. Eu perguntei: se esse amuleto é real, como é que não soubeste que eu não tenho dinheiro nenhum agora? O amuleto falhou. Ele olhou para mim e disse: na verdade, estás a travar uma guerra espiritual com ferramentas físicas. Eu sei que transportas materiais ilegais, mas o meu amuleto trouxe-me até a ti, porque diz que te devo ajudar. Se fores a Moçambique, há um homem numa aldeia de Xai-Xai que te pode ajudar a enriquecer num curto período de tempo. Meus irmãos, eu fui e entreguei a carga ilegal. O que recebi não chegava para pagar o que devia. Peguei no dinheiro, era 20 mil rands, e conduzi até Moçambique. O homem que conheci disse que tinha família na zona chamada Acornhoque. Ficamos lá uns dias e depois seguimos para a fronteira de Komati Port. Ao chegar a Moçambique, tudo era diferente.
Fomos no carro dele e deixamos o meu em Acornhoque. Conduzimos pelo mato até um lugar sem sinal de telefone. O sítio era assustador. As árvores eram enormes. Lembro-me de passar por uma floresta em pleno dia, mas parecia que já era noite lá dentro. Foi aí que encontramos um ancião que nos convidou a entrar. Era ele quem me ia ajudar. Como era tarde, ele disse que naquela noite eu seria apenas banhado com água retirada de túmulos. Ele já sabia que eu ia chegar. A sua espiritualidade já tinha avisado. Eu disse: isso significa que fui escolhido pelos antepassados dele? Ele confirmou que sim. Na manhã seguinte, ele perguntou-me o que eu queria. Eu disse que queria crescer no negócio, ter muitos contratos, que estava farto de dever a toda a gente. Fui levado para uma praia isolada em Bilene. Fomos à noite com outras pessoas que também queriam ajuda sem que é daquela curandeira tradicional. Ele explicou que se fosse só para mim seria muito caro, por isso esperamos por um grupo. Havia pessoas que vinham de sítios distantes para rituais de dinheiro. Outros queriam recuperar gado roubado. Chegamos à praia por volta das 2 da manhã. O Oceano Índico era assustador naquela imensidão. Mandaram-nos ficar nus. Havia raparigas muito bonitas lá também, a fazer rituais para conseguirem homens ricos nas festas. Disseram-nos para entrar na água até sentirmos que o mar nos estava a agarrar. O curandeiro ficou na margem e entoava cânticos numa língua moçambicana que eu não entendia. Quando saímos, tremíamos de frio. Deram-nos um líquido para beber. Era pegajoso, salgado, parecia água do mar misturado com sangue. Sim, que engoli, senti um calor súbito. Voltamos para uma pequena carinha e enrolamos-nos em cobertores. Naquele momento comecei a ter visões. Via a figura de um tokolosh, mas com corpo de homem e sem cabeça, sentado num caminhão branco. Ao chegar à aldeia, um ancião disse que eu tinha sido aceite pelos antepassados dele, mas avisou-me, como eles não eram os meus antepassados de sangue, para me abençoar eu teria de sacrificar o meu próprio sangue. A minha linhagem. Se eles se zangassem, tirariam tudo. Disse-me que o filho que eu tinha com a minha ex-companheira iria morrer e que eu nunca teria um filho varão para carregar o meu nome. E que eu deveria envolver-me com muitas mulheres. Se alguma engravidasse de um rapaz, tivesse um aborto, eu deveria ter relações com ela antes de ela recuperar. Quando voltei para a África do Sul, o dinheiro apareceu. Assim que cruzamos a fronteira em Lebombo, a magia começou. Numa semana encontrei um saco com 200 mil rands num parque de estacionamento, sem dono. Reparei o meu caminhão. Ele começou a andar como se fosse novo. A subir colinas, parecia que era empurrado por 1000 espíritos. O meu negócio explodiu. Comecei a ser contratado por empresários indianos para transportar mercadorias de Johannesburg para Durban. Pagavam-me em dinheiro vivo no momento do carregamento o que nunca acontece no ramo. Comprei carros de luxo, mas o ritual tinha uma segunda parte. Disseram-me que eu tinha de enterrar um carro. Sim, enterrar um carro novo. Comprei um Mercedes-Benz Classe G, G-Wagon, branqueado, com interior vermelho. Nem conduziu uma semana. Com a ajuda de uns moçambicanos de confiança, levámo-lo para uma floresta densa e protegida na zona de KwaZulu-Natal, perto de Eshowe. Usamos uma escavadora e cavamos um buraco enorme. À meia-noite conduzimos o carro para dentro do buraco. Enterrei o carro de 4 milhões de rands. Cobrimos com terra e plantamos uma árvore por cima. Aquele é o meu altar. Disseram-me que sempre que os meus caminhões passam por aquela região, a caminho do porto de Durban, o espírito dentro do carro enterrado acorda. É por isso que os meus caminhões nunca são assaltados. Alguns são assaltados
e já disseram aos meus motoristas que quando tentasse abordar o caminhão perto do rio Tugela, viram uma fantasma em cima do veículo. Eu finjo que não acredito, mas sei que é o Tocolós a proteger a carga. Sou rico além dos meus sonhos, mas sou um prisioneiro. Vivo numa mansão, mas por vezes durmo na casa de hóspedes, porque o meu quarto principal assusta-me e vejo o fantasma do meu filho. As mulheres com quem saio eu chamo-lhes esposas, mas na primeira noite faço uma cerimônia secreta de iniciação para usar o útero delas. Elas já tiveram 3 abortos cada uma. Sempre que é um rapaz saudável, há 12 semanas, o aborto acontece. Tenho uma filha de 5 anos, que é a luz da minha vida, mas nunca terei um filho para herdar a frota. Às vezes, sentado no escritório, pergunto-me se valeu a pena. Mas, meu irmão, houve um tempo em que eu não tinha nada. Escrevo isto para os jovens que querem ser grandes empresários. Não comecem um negócio carregados de dívidas. Se têm um ativo, parem-no até estarem estáveis. Não façam o que eu fiz. Eu não tenho paz. Não é fácil saber que minha semente será esquecida e que quando eu morrer serei transformado num tocolós lá em Moçambique. Pois é, caros ouvintes, essa foi a mensagem que nos foi enviada. Coisas estranhas acontecem realmente neste mundo. Vamos tentar falar com o nosso irmão na seção de comentários e até o próximo vídeo.